A paz do Senhor, meus queridos. Vou aqui começar o vídeo sobre família. Será o 5º capítulo da série Restauração da Família. Hoje de manhã já postamos um vídeo falando sobre o amanhecer com Deus. Se você quiser ouvir, vai lá no canal. Já está lá no canal. Falamos sobre alegria. E agora, hoje é terça-feira, é dia de postar sobre família, né? E antes de começar, espero que você goste. Se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos. Nós precisamos chegar aí a 1000 inscritos. Hoje nós estamos com 224. Quero agradecer a todos esses que se inscreveram. Só Deus para te abençoar. Se você puder chamar mais um, eu tenho certeza que essa palavra tem te abençoado e ela vai continuar te abençoando. Amém? Eu vou ler um texto aqui, porque é o que nós vamos falar sobre família. O texto está em 1 Samuel, o capítulo é o 10. Eu quero ler o versículo 5 e 6, que diz: Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. O que tem esse texto, queridos, a ver com família? O texto vai nos dizer que Saul, que foi escolhido rei, Samuel disse que ele iria encontrar alguns sinais, e um dos últimos sinais era que ele encontraria um rancho de profetas profetizando, cantando, adorando ao Senhor. E quando Samuel estivesse no meio deles, ele iria profetizar junto e ele mudaria no novo homem a partir daquele momento. Quando nós vamos falar por família, nós precisamos entender que o ambiente familiar, ele precisa estar adequado a receber promessa de Deus. Porque muitas das vezes os nossos problemas dentro de casa acontecem porque nós nos afastamos do ambiente espiritual. Se você for estudar um pouco sobre batalha espiritual, você vai ler na Bíblia que antigamente se falava muito em deuses de nações, porque havia um interesse maligno em governar nações. Os principados governavam nações através dos seus deuses falsos. Com a vinda da igreja, quando Cristo veio, expôs, desmascarou esses principados, a estratégia do diabo mudou. Tanto é que hoje em dia se ouve falar em terreiro, se faz obra de feitiçaria em terreiro. Por quê? Porque a estratégia hoje do adversário é atuar na família, dentro de casa. Porque quando ele atua dentro de casa e destrói um lar, ele afasta esta pessoa da igreja e tira a condição desta pessoa fazer um bom serviço no reino de Deus. Todo o problema que a igreja passa está acontecendo dentro de casa. Nós recebemos na igreja pessoas que têm problemas dentro de casa, porque a estratégia do diabo hoje é destruir casa. Esse texto vem nos servir em que sentido? Saul, enquanto ele estava no meio de profeta, ele profetizava. Enquanto ele estava falando das coisas de Deus, ele era homem de Deus. Quando ele se afastou da presença de Deus, ele começou a errar, ele começou a falhar e perdeu o seu reinado. Quando a nossa casa está com Deus, o diabo não pode tocar nela. Quando nossa casa tem um ambiente familiar no espírito, o diabo não toca. Porque quando falamos em lar, tem sempre o que nós damos de exemplo. Às vezes o exemplo fala muito mais. Se você voltar um pouquinho atrás e olhar a vida de Jacó, toda a sua história, você vai lembrar que ele traiu seu irmão. Você vai lembrar que para ele ter as suas 2 mulheres, ele teve que trabalhar 14 anos, 7 por cada uma, valorizando assim a importância da mulher.
E depois de muito tempo, Deus exigiu que ele fosse pedir perdão para o seu irmão Val de Jaboque. Você conhece a história. Nessa época, José, quando ele voltou lá no Val de Jaboque, José conhecia a história, sabia de todo o exemplo que o seu pai deu com relação a perdão dos irmãos, com relação à importância dada à mulher, e ele passou nos processos semelhantes. Quando ele estava lá no Egito, a mulher de Potifar quis se deitar com ele tinha o exemplo do pai. Ele não iria se deitar porque o exemplo do pai era de valorizar a mulher. Quando os seus irmãos que o venderam vieram no Egito, ele perdoou. Sabe por quê? Porque ele já havia tido o exemplo do pai. E o exemplo ficou marcado na história de José, e José apenas reproduziu o que ele viu dentro de casa. E muitas das vezes nós estamos passando um processo dos filhos porque nós reproduzimos dentro de casa coisas erradas, e os filhos vão só reproduzir aquilo que eles viram acontecer dentro de casa. E às vezes nós precisamos falar das coisas de Deus. Para Deus era importante que o povo de Israel ensinasse a palavra dentro de casa, colocasse as leis nos umbrais das portas. Ele disse que era para colocar nas suas testas, nas suas roupas. Tinha que ter palavra para que a criança desde cedo conhecesse a palavra. Porque aquela criança conhecendo a palavra, quando ela crescer, ia ser uma nova pessoa. Quando se está no ambiente profético, as pessoas ali se transformam em profeta. Quando se está no ambiente de Deus, aquela casa é de Deus. Nós queremos a nossa casa de Deus, mas a gente não dá exemplo. A gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não jejua, não faz culto doméstico, a gente fica direto na televisão. A gente faz de tudo, menos criar um ambiente profético para que eu, minha esposa, meus filhos, sejamos profetas. E a Bíblia diz que quando o ambiente é profético, as pessoas são transformadas em novas pessoas, porque o Espírito habita aquele lugar, o Espírito Santo habita aquele lugar. A nossa casa tem que ser um ambiente profético. Eu tenho que profetizar, minha esposa tem que ser profeta, meu filho tem que ser profeta. Se eu prego, ele vai querer pregar, se eu canto, ele vai querer cantar. Ele vai seguir os passos, porque o Espírito que habita dentro da minha casa, por causa do ambiente, por causa daquilo que nós profetizamos aqui, vai alcançar a herança, vai alcançar nossos filhos. No vídeo passado nós falamos sobre governar sua casa. Governar pelo Espírito, não na força. E isso tem a ver também com saber governar a casa, queridos. O ambiente de casa tem que ser profético. Nós falamos de tudo, menos das coisas de Deus. A gente conta piada, a gente sabe o nome de cada jogador do nosso time. A gente fala de tudo, menos das coisas de Deus. A gente xinga palavrão, aí você depois reclama por que seu filho fala palavrão. Por quê? Porque o ambiente está errado. Esse ambiente tem que ser mudado. Cada casa precisa ser um núcleo do reino de Deus. Cada casa tem que ser uma célula do reino de Deus, profetizando vida dentro de casa. Nós jogamos toda a responsabilidade para a igreja. A igreja tem sua responsabilidade, mas essa responsabilidade é lá na igreja. Quando você vem para casa, você tem que criar o mesmo ambiente de igreja dentro de casa, com adoração, com palavra, com ensinamento. Porque o ambiente que você vive vai dizer quem você é. Com quem você anda vai dizer com quem você é. Você tem uma discussão com a sua esposa ou com o seu marido, vai pedir conselho com alguém que não é de Cristo. Vai pedir para um amigo lá do serviço que nem conhece Jesus, que vai te falar, separa e vai com outra, ou trai. Por quê? Porque você está pedindo conselho para as pessoas erradas. Se você vai pedir conselho para pessoas que não são de Deus, eles vão te dar conselhos que não são de Deus. Mas se você está no meio de profeta, andando com profeta, e você está passando um processo de desemprego, seja qual for o processo, você vai falar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus a esse respeito, eles vão dizer assim, nós vamos orar, nós vamos clamar, e Deus vai restaurar o casamento, Deus vai abençoar, vai abrir a porta de emprego, o Senhor vai operar milagres, Ele vai curar. Por quê? Porque profeta profetiza milagre, fala de milagre. É no ambiente de fé que tem que ser criado dentro de casa. É este ambiente que tem que ser real dentro de casa. Tem que ser mudado o ambiente, queridos. Casa é lugar de estar sendo profeta.
E isso tem que partir de mim, tem que partir da tua esposa, tem que partir dos filhos. Porque a Bíblia diz que Saul foi transformado num novo homem quando ele andou com o profeta. Quando ele esteve no meio de profeta e profetizou no meio deles. Se os seus filhos estão no meio de profeta, se você é profeta, sua esposa é profeta, seu filho também será profeta. Sua esposa também será profeta, porque o ambiente da casa é um rancho de profeta. É um lugar de adoração. É um lugar de buscar o Senhor. Queremos só Deus na igreja? Deus, Ele é dono da nossa vida em todos os lugares. Ele é dono da nossa vida na sua casa, no seu emprego, no ônibus, onde você estiver, na rua, no seu carro, onde você estiver, você é filho de Deus. Você é profeta e tem que profetizar. E tem que falar das coisas de Deus. Quando falamos profetizar, é falar de fé, falar de Jesus, falar de Deus. A tua conversa, o teu falar tem que ser das coisas de Deus. O que sair da sua boca tem que ser só o que é para edificar. Só o que é para levantar. Nenhuma palavra torpe ou maldição tem que sair da sua boca. Amém? Que a tua casa seja uma bênção. Que a tua casa seja um ambiente de profeta. Porque você vai salvar você, sua esposa e seus filhos. Que a tua casa seja um ambiente de Deus. Instrui a criança, o menino no caminho que ele deve andar. Quando ele for velho, ele jamais vai esquecer. É papel nosso, desde pequeno. Desde esse dia, eu espero que logo eu faça um vídeo aqui com meu filho, tem 12 anos. E ele vai ministrar uma palavra aqui para você. Por quê? Porque dentro da minha casa a importância é fazermos aqui o lugar de adoração ao Senhor. A igreja é apenas a extensão daquilo que vivemos aqui. Amém? Eu te abençoo com esta palavra. Que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família. E que o seu lar seja um rancho de profetas. De você a filhos, esposa a filhos, sejam profetas profetizando vida dentro da sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra aí, em nome de Jesus.